Olá, meu nome é Silvia Dalauba. Inicio aqui a leitura do capítulo 3, parte 1 do livro A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos, de Marshall Rosenberg. Como podemos tornar a vida mais maravilhosa? Pedidos. Frase de Jim Rohn. Para receber é preciso pedir. Não vá até o oceano com uma colherzinha de chá. Leve, no mínimo, um balde para que as crianças não zombem de você. Agora vamos tratar de outra questão básica. O que pode ser feito para tornar a vida mais maravilhosa? Você escreveu como se sente em relação ao comportamento que o desagradou. Também registrou as necessidades que não estavam sendo atendidas. Para tornar a vida mais maravilhosa, é necessário fazer um pedido claro e específico à pessoa que teve o comportamento em questão. A CNV propõe que o pedido seja formulado em uma linguagem de ação positiva. Positiva no sentido de expressar o que desejamos que a outra pessoa faça, em oposição a dizer o que ela não deve fazer ou o que deve parar de fazer. Você precisa solicitar uma ação que envolva fazer algo. As pessoas reagem de um jeito diferente quando lhes pedimos claramente o que desejamos, em vez de expressarmos o que não queremos que façam. Recentemente, uma professora, em um workshop, nos deu um bom exemplo disso. Ela disse: Marshall, você me ajudou a entender o que aconteceu comigo ontem. Havia um aluno tamborilando sobre um livro enquanto eu lecionava. Então pedi-lhe que parasse de tamborilar no livro. Aí ele passou a tamborilar na carteira. Através desse exemplo, vemos que dizer às pessoas o que não queremos é bem diferente de dizer-lhes especificamente o que queremos. Quando o nosso objetivo é fazer com que alguém pare de fazer algo, a punição parece ser uma estratégia eficaz. Porém, se fizéssemos duas perguntas a nós mesmos, jamais usaríamos essa estratégia novamente. Não a utilizaríamos com crianças e fundaríamos um judiciário, sistema correcional, que não puniria os criminosos por suas ações. Não tentaríamos punir outras nações pelo que estão fazendo conosco. A punição é um jogo onde só há perdedores. Podemos verificar isso ao responder às seguintes perguntas. Pergunta número 1. O que desejamos que nosso interlocutor faça? Observe que não estamos dizendo o que não queremos que ele faça. Se fizermos somente essa pergunta, a punição ainda pode parecer eficaz. Provavelmente podemos nos lembrar de ocasiões em que usamos a punição e conseguimos fazer com que as pessoas fizessem o que lhe pedimos. Contudo, se acrescentarmos uma segunda pergunta, a punição nunca funciona. E qual seria a segunda pergunta? Com que motivação queremos que a pessoa faça o que lhe pedimos? Como mencionei, o propósito da CNV é criar conexões que levem as pessoas a agir motivadas pela compaixão, não por receio de serem punidas ou pela promessa de serem recompensadas, mas pelo prazer natural que sentimos quando contribuímos para o nosso bem-estar e dos outros. Dessa forma, quando formulamos nosso pedido, devemos fazê-lo de forma positiva, dizendo especificamente o que desejamos. No exemplo da mãe que desejava que sua filha arrumasse o quarto, eu lhe disse que isso não era uma necessidade, nem tampouco um pedido claro. Complementei. Vamos primeiramente apurar as necessidades para então fazermos um pedido mais claro. Qual necessidade sua não está sendo atendida quando sua filha deixa o quarto nesse estado? Bem,
Acho que para um membro da família ser considerado como tal, deve fazer a sua parte, respondeu a mãe. Espere um pouco. Eu lhe disse. Dizer o que você acha é uma expressão distorcida de uma necessidade. Se você quer que sua filha veja a beleza de seu pedido, ela precisa entender como a vida ficará mais maravilhosa se atender a ele. Então, qual é a sua necessidade? Que necessidade não está atendida? Não sei. Não fiquei surpreso ao ouvir essa resposta, porque já trabalhei com muitas mulheres que aprenderam, desde pequenas, que mulheres amorosas não têm necessidades. Elas sacrificam suas necessidades pela família. Da mesma forma, rapazes aprendem que homens corajosos não têm necessidades. Eles até se dispõem a sacrificar suas vidas pelo rei, pelo governo, por quem quer que seja. Assim, não desenvolvemos um vocabulário muito extenso de necessidades. Como podemos fazer um pedido claro se não temos clareza de nossas necessidades? Finalmente, com minha ajuda, a mãe conseguiu identificar suas necessidades. Havia mais de uma envolvida. De início, tinha necessidade de ordem e de beleza. Ela poderia ter chegado a essas necessidades sozinha, mas também tinha necessidade de apoio. Precisava de ajuda para criar o tipo de ordem e beleza que almejava ter. A mãe percebeu que suas necessidades eram a de ordem e beleza, além da de apoio para atender a essas necessidades. Em seguida, lhe sugeri: certo, agora tratemos do pedido. Vamos usar uma linguagem que expresse uma ação positiva. Diga à sua filha o que você quer. É o que expliquei antes. Quero que arrume o quarto dela. Quase isso. Vamos usar uma linguagem que envolva uma ação. Arrumar é muito vago. Temos que fazer o pedido com uma ação concreta. A mãe concluiu que gostaria que sua filha fizesse a cama, colocasse as roupas sujas no cesto apropriado, em lugar de deixá-las no chão, e levasse de volta à cozinha a louça que estivesse no quarto. Esse seria um pedido claro. Depois de fazer o pedido, precisamos nos certificar de que ele não soe como uma ordem. Já falamos sobre críticas. Qualquer expressão que sugira erro não ajudará a fazer conter nossas necessidades atendidas. Outra forma de comunicação é bastante destrutiva nos relacionamentos humanos. É a da exigência. Exercício. Imagine que tenha dito as primeiras 3 coisas para a pessoa. Primeiro, fez uma observação do que ocorreu livre de avaliações. Segundo, expressou seus sentimentos sobre o ocorrido sem culpa ou crítica. Terceiro, manifestou suas necessidades em relação à situação, sem fazer referência a outra pessoa ou estratégias específicas. Agora escreva o que diria ao fazer o pedido. Formule assim: gostaria que você... O que você gostaria que a pessoa fizesse para tornar a sua vida mais maravilhosa? Subtítulo: Pedidos versus exigências. Uma frase de Percy Ross. Você tem de pedir. Pedir é, na minha opinião, o segredo mais poderoso e negligenciado para ter sucesso e felicidade. Devemos fazer pedidos claros e assertivos e que soem como pedidos e não como exigências. Qual é a diferença? Primeiro, podemos notar a diferença pelo grau de gentileza transmitido. Dessa forma,
se dizemos a alguém que mora conosco: gostaria que você pendurasse suas roupas depois de usá-las, isso é pedido ou uma exigência? Não dá para saber ainda. Não conseguimos saber se é um pedido ou uma exigência a partir do grau de gentileza ou clareza. O que define a diferença é a maneira como tratamos as pessoas quando não atendem ao nosso pedido. É isso que diz às pessoas se estamos fazendo um pedido ou uma exigência. O que acontece quando as pessoas ouvem exigências? Algumas pessoas revelam de forma bem clara que ouviram um pedido como uma exigência. Uma vez perguntei ao meu caçula: por favor, você poderia pendurar seu casaco no armário? Ele respondeu: quem era seu escravo antes de eu nascer? É bastante fácil conviver com uma pessoa desse tipo. Se ela ouve seu pedido como uma exigência, você fica sabendo na hora. Contudo, outras pessoas, quando ouvem um pedido como uma exigência, reagem de maneira diversa. Podem dizer sim, mas não fazem o que foi pedido. O pior cenário ocorre quando a pessoa ouve uma exigência, diz sim e atende ao pedido. Ela acata porque ouviu uma exigência e tem receio do que poderia acontecer se não obedecer. Darei outro exemplo para ilustrar o que quero dizer com essa questão da exigência. Fui contratado como consultor em um hospital de Nova York, onde queriam que os enfermeiros observassem certos procedimentos críticos de esterilização. Na realidade, o enfermeiro-chefe me informou que vidas poderiam ser perdidas se tais procedimentos não fossem seguidos. No entanto, nossa pesquisa constatou que, em dada porcentagem dos casos, eles não são realizados. Já lhes dissemos várias vezes que têm de fazer os procedimentos. Dizemos a eles que é falta de profissionalismo não os adotar. Já tinha um palpite de por que eles não estavam sendo adotados. Logo pude confirmar minha suspeita, pois no dia seguinte me reuni com os enfermeiros, então lhes disse: ontem fui informado de que numa certa porcentagem dos casos os procedimentos de esterilização não são seguidos. Vocês sabiam disso? Se sabemos disso, escutamos isso todas as semanas, respondeu um dos enfermeiros. Certo. Portanto, vocês estão cientes do que está acontecendo. Sim. Conhecem o propósito desses métodos? Claro. Pessoas podem morrer se não seguirmos os procedimentos de esterilização. Então, eles sabiam o que deviam fazer, conheciam as consequências. Portanto, a pergunta óbvia que fiz a seguir foi: poderiam me ajudar a entender o que os impede de realizá-los? A resposta foi a que recebo de todo mundo: silêncio. Finalmente, um corajoso enfermeiro se manifestou. Ah, nós esquecemos. É fácil esquecer das coisas que nos são impostas. E quando não as fazemos, somos criticados. Por isso, quando eu disse, vocês esquecem, iniciou-se uma discussão sobre a raiva que sentiam pela forma como esse assunto era apresentado. Quanto mais importante é o resultado desejado, quando há padrões de produção a seguir ou, neste caso, a preservação de vidas humanas, tanto mais importante é não fazer exigências. Faça pedidos claros que sejam entendidos como pedidos. Para que as pessoas acreditem que se trata de um pedido,
precisam saber que podem discordar e ser compreendidas em sua discordância. Sendo assim, temos que mostrar aos dirigentes, aos enfermeiros-chefes, a quem quer que seja, como fazer pedidos claros e ser empáticos com discordâncias para que as pessoas se sintam seguras ao discordar. Quando conseguimos isso, todos os acordos passam a ser respeitados. Esse é o grande ensinamento que transmitimos no mundo corporativo, em escolas e, obviamente, aos pais. Todas as vezes que alguém atende a um pedido motivado por culpa, vergonha, dever, obrigação ou medo de punição, haverá um preço a pagar. Devemos querer que as pessoas atendam aos nossos pedidos somente quando estiverem conectadas com a energia divina que existe dentro delas. Essa energia se manifesta na alegria que sentimos quando fazemos algo por alguém. Não o fazemos para evitar as consequências negativas. Algumas pessoas não acreditam que pode haver disciplina em casa, no trabalho, em organizações ou no governo, a menos que existam exigências e que as pessoas sejam forçadas a fazer as coisas. Por exemplo, uma outra mãe com quem trabalhei disse: Marshall, tudo bem desejar que as pessoas hajam motivadas pela energia divina, mas e uma criança? Quero dizer, uma criança primeiramente precisa aprender o que tem de fazer, o que deveria fazer. Essa mãe bem-intencionada usou dois termos que considero muito destrutivos: tem de e deveria. Ela não acredita que exista uma energia divina nas crianças e nos adultos. Não imagina que as pessoas possam fazer coisas não porque serão punidas se não o fizerem, mas pelo prazer que sentem quando contribuem para o bem-estar do próximo. Então falei a ela: espero que hoje eu possa lhe mostrar outras formas de falar com seus filhos, que soem mais como um pedido. Eles enxergam suas necessidades, não atendem aos pedidos porque acham que têm de atender. Se sentirem que têm escolha, os atenderão motivados por uma energia divina que há dentro deles. Ela arguiu: todos os dias faço diversas coisas que odeio fazer, mas que simplesmente têm de ser feitas. Você poderia me dar um exemplo? Sim, posso. Quando eu sair daqui, tenho que ir para casa cozinhar. Odeio cozinhar. Odeio com toda a minha alma, mas é uma dessas coisas que tenho de fazer. Tenho cozinhado diariamente nos últimos 20 anos. Odeio, mas temos que fazer certas coisas. Ficou claro que ela não cozinhava movida por uma energia divina. Fazia-o motivada por outro tipo de consciência. Disse a ela: espero mostrar-lhe uma forma de pensar e de se comunicar que a ajudará a se conectar com sua energia divina e a agir a partir dela. E dessa forma, você poderá falar com os outros de um jeito que eles também atuarão a partir dessa energia. Ela aprendeu rápido. Foi para casa naquela noite e anunciou para a família que não queria mais cozinhar. Obtive um retorno de sua família. Cerca de 3 semanas depois, apareceram para um treinamento seus 2 filhos mais velhos. Eles me procuraram antes do treinamento e um deles me disse: queremos lhe contar quanta mudança ocorreu em nossa família desde que nossa mãe veio ao seu workshop. É mesmo? Fiquei curioso. Ela vem me informando sobre todas as mudanças que têm ocorrido em sua vida desde aquela ocasião.
quando aprendeu a agir a partir de uma determinada energia e parou de fazer as coisas por obrigação. Sempre quis saber como isso afeta os outros membros da família. Por isso estou contente que vocês vieram. Contem para mim como foi ouvir que ela não queria mais cozinhar? Marshall, eu disse a mim mesmo, graças a Deus, revelou o filho mais velho. Ajude-me a compreender o motivo de sua reação. Pensei comigo mesmo. Agora talvez ela pare de reclamar depois de cada refeição. Quando não fazemos as coisas a partir de uma energia divina, que é a que faz com que seja natural contribuir compassivamente, quando seguimos o padrão cultural de fazer as coisas porque devemos, motivados por recompensas, culpa, vergonha, dever ou obrigação, bem, todos pagam um preço. Todos. A CNV propõe que tenhamos clareza. Não devemos fazer nada que não seja a partir dessa energia divina. Saberemos que isso ocorre quando estivermos com vontade de fazer algo, mesmo que seja algo trabalhoso. Será prazeroso se nossa motivação primária for a de tornar a vida mais maravilhosa. Veja o que acontece se as pessoas ouvem exigências no lugar de pedidos. Quando eu estava começando a aprender a CNV, inicialmente tentando ter clareza sobre ela, já exercia o papel de pai, porém com métodos antigos. À vista disso, tive que correr atrás do prejuízo por um bom tempo, porque, mesmo quando procurava ter cuidado para que meus pedidos soassem como tais, meus filhos frequentemente ainda os ouviam como imposições. Você se lembra de que meu caçula disse, em outras palavras, que se sentia como um escravo quando eu lhe pedia algo? Antes de eu começar a usar a CNV, 2 vezes por semana, lá em casa, havia uma guerra do lixo, com esse mesmo filho. Brigávamos por causa de uma incumbência que lhe atribuí. Quero que você assuma a tarefa de levar o lixo para fora. Isso era uma exigência porque eu achava que as crianças deviam ajudar com os afazeres. Portanto, não lhe expliquei que necessidade minha estaria sendo atendida. Disse-lhe o que deveria fazer de maneira gentil. Esta é sua tarefa. Gostaria que você levasse o lixo para fora. Porém, como ele ouviu isso como uma exigência, travávamos a guerra do lixo 2 vezes por semana. E como a guerra começava? Simplesmente quando eu o chamava Brett. Então, como ele guerreava, ficava no quarto, fingindo que não tinha me ouvido. Em seguida, eu contribuía para que o conflito escalasse. Eu gritava tão alto que não dava para ele continuar fingindo. Brett, que é? O lixo não está lá fora. Você é muito perspicaz, pai. Leve-o para fora. Mais tarde eu levo. Você disse isso da última vez e não levou. Não quero dizer que desta vez não levarei. Dá para imaginar quanta energia era gasta só para levar 2 vezes por semana o lixo para fora? Acontecia 2 vezes por semana, semana após semana. Tudo porque eu estava fazendo uma exigência sem perceber. Não sabia qual era a diferença entre pedido e exigência naquela época. Conversamos uma noite e ele me explicou por que não estava levando o lixo para fora. Deixou claro o motivo. Sentia que era uma exigência. Isso certamente me ajudou a compreender a diferença entre pedidos e exigências. Por exemplo, esse era o mesmo filho que, quando nevava, corria para a esquina,
até a casa de uma senhora que tinha uma severa dificuldade de locomoção. Não conseguia andar, mas conseguia dirigir. Contudo, quando a entrada da garagem estava cheia de neve, ela não tinha como se locomover. Ele ia até lá e retirava a neve da entrada, o que levava mais de 1 hora para fazer. Ele nunca lhe disse que era ele quem retirava a neve e nunca pediu para ser remunerado. Na nossa casa, tínhamos uma pequena entrada. Não conseguia fazer com que ele retirasse a neve de lá e me perguntava por que ele o fazia para a vizinha. Era óbvio. Para ela, isso provinha da energia divina que faz com que sintamos prazer em ajudar o próximo. Eu o estava submetendo a uma estrutura de dominação. Sou o pai e sei o que você tem de fazer. A última distinção sobre a qual precisamos ter clareza é a diferença entre os conceitos de poder sobre e poder com. Com poder sobre os outros, obtemos resultados a partir da submissão das pessoas. Podemos castigar ou premiar. Isso é poder sobre. É um poder fraco, porque pagamos um preço por ele. Pesquisas revelam que empresas, famílias ou escolas que usam a tática do poder sobre têm um custo indireto que se revela em problemas com um clima de insatisfação geral, violência e ações sutis contra o sistema. O poder com permite que as pessoas ajam de bom grado por perceberem que contribuirão para o bem-estar de todos. Isso é CNV, uma das formas mais poderosas de criar poder com as pessoas. É demonstrar que o grau de interesse que temos por suas necessidades é o mesmo que temos pelas nossas. Criamos mais poder com as pessoas na medida em que avaliamos com honestidade e vulnerabilidade, sem críticas. As pessoas se preocupam mais com o nosso bem-estar quando partilhamos o poder do que quando lhes apontamos seus erros. Exercício. Analise o pedido e a situação que você registrou anteriormente. Há alguma chance de que seu interlocutor interprete seu pedido como um poder sobre ele? O que você pode fazer para construir uma relação de poder com ele, aumentando assim a chance de ele atender ao seu pedido de bom grado? Como você pode reformular seu pedido para que reflita uma linguagem de ação positiva? Encerramos aqui a leitura do capítulo 3 do livro A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos, como podemos tornar a vida mais maravilhosa. Obrigada por estar comigo até aqui.